Irmãos, nós estamos chegando ao final de 2024. Oh, o ano do favor de Deus. Quem experimentou o favor de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Foi o ano onde o Senhor fez grandes coisas em nosso meio. Irmãos, nós experimentamos coisas assim, que somente o Senhor, somente a graça e o favor de Deus sobre a vida dessa igreja. Esse ano de fato nós experimentamos o favor de Deus. Nós vamos encerrando esse ano, mas nós cremos, nós entendemos o favor de Deus não irá cessar, ele irá continuar, e existe algo novo de Deus para o próximo ano. Mas esse ano foi marcado, eu particularmente, eu creio que a vida de cada um aqui foi marcada pelo favor de Deus. Aleluia. Mas hoje ainda Deus tem uma palavra para nós. Quantos querem ouvir? Aleluia, glória a Deus. E eu tenho um tema aqui, não sei se você vai conseguir projetar. E o tema dessa mensagem eu vou colocar aqui, que é entrando em um lugar de provisão. Fala assim comigo, uau. Irmãos, nós estamos saindo de um ciclo. Nós cremos que toda virada de ano encerra-se um ciclo e começa outro. Mas nós estamos saindo de um lugar, mas para entrar em outro. Nós iremos entrar em um lugar de provisão. E quando eu falo em provisão sobre a vida nossa como igreja, eu não estou falando apenas que nós iremos crescer, irmão, como igreja, que nós iremos crescer sim. Nós estamos falando de famílias prósperas, irmão. E quando eu falo famílias prósperas, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando, irmão, em todas as áreas. Sabe, o meu coração queima de algo, irmãos. Que esse ano agora de 2025, Deus irá mudar a nossa história como igreja. Sabe, eu não preciso falar assim palavras de efeito para você, que nós somos da mesma casa, nós convivemos todos os dias, mas eu estou falando algo aqui debaixo de muito temor de Deus, irmãos. 2025, Deus irá mudar a nossa história como igreja. Famílias prósperas e abençoadas, irmãos. E isso tudo irá começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, irmão. E isso se espalhará pelas redondezas, e isso atingirá nós aqui como corpo de Deus, irmão, como corpo de Cristo. Nossas empresas irão produzir, irmão, irão crescer em níveis extraordinários. A nossa família, irmão, nossos filhos irão crescer de maneira assim sobrenatural. Sabe, irmãos, nossos familiares, eles virão para a nossa célula sedento pela presença de Deus. Irmãos, nossas células irão fluir de uma maneira assim sobrenatural, irmãos. E eu falo isso com o coração queimando, e eu tenho plena convicção que isso vai acontecer, irmão. Eu creio que isso vai acontecer, irmão. Deus vai revolucionar a nossa igreja. Em todos os ministérios, a partir das células avivadas, cheias da vida de Deus, famílias abençoadas, cheias da vida de Deus, empresas, irmãos, abençoadas, cheias da vida de Deus, irmãos. Sabe, irmãos, talvez alguns, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, e Deus tem ministrado algo no meu coração, que é que nós devemos começar esse ano. Nós iremos passar o janeiro. Rapaz, ficou meio liso aqui, hein? Nós iremos passar esse janeiro debaixo de uma direção de Deus. Nós iremos tirar esse período de descanso com Deus, que nós cremos que é que Deus irá fazer, não está na força do nosso braço, daquilo que Ele vai fazer do restante do ano. Será grandes coisas. Então a gente vai passar esse período e nós iremos voltar, irmão. E o Senhor tem ministrado no meu coração que nós iremos voltar de uma maneira ousada, irmão, com ousadia. Sabe, nós iremos começar esse ano de 2025 debaixo de uma ousadia de Deus. Em cima do texto de Hebreus capítulo 10, que fala: temo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Esse termo aqui, ousadia, ele quer dizer confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia e segurança. Sabe, irmãos, nós iremos entrar nesse ano debaixo dessa ousadia, nesse lugar de provisão, onde Deus irá prover sobre cada família aqui. Você que crê nisso, levanta a sua mão. Senhor, debaixo dessa palavra, Senhor, debaixo desse mover, dessa unção, nós liberamos toda a provisão para a vida dos teus filhos, Senhor.
Nós cremos que esse próximo ano o Senhor irá nos surpreender. Ainda esse ano irá nos surpreender, como o Senhor tem nos surpreendido. Nós liberamos todo o recurso sobre as nossas vidas, sobre cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus. Você que crê, dá uma salva de palmas, irmão. Aleluia, glória a Deus. Talvez você está pensando aí, então vamos logo, vamos entrar. Mas calma aí, dá uma respirada. Deus ainda precisa falar duas coisas conosco. Fala assim comigo, o que é? Os curiosos aí chega, está até se coçando, mas vou falar. Sabe, o povo de Israel, eles viveram um período que estavam cativos no Egito, e Deus liberou uma palavra, que eles iriam entrar numa terra onde manaria leite e mel. E eles sofreram, passaram pelo exílio, passaram pelo deserto, eles romperam as águas, Deus abriu o mar para eles passar. Então eles estão à beira agora da divisa. Agora eles podem enxergar a terra prometida, a terra onde manaria leite e mel, esse lugar de provisão. E aí eles olham e ele fala assim, então Josué, vamos entrar nessa terra que Deus nos deu. E eles estão lá todo empolgados, assim como você está agora para entrar no próximo ano. Nós estamos todos empolgados, essa é a terra prometida, esse é o lugar de provisão. Mas então Josué fala assim, Deus fala para Josué, mande o povo um pouco se acalmar. Dá uma respirada. Não seja na emoção não, tem que ter uma consciência. Tem que ter alguns princípios que eu estabeleço diante do meu povo. Manda eles abaixar um pouquinho a poeira, abaixar um pouquinho a adrenalina, que eu quero falar com eles. Então Deus dá uma direção a Josué. Ele fala para ele fazer facas de pedra, para circuncidar o povo. Nós sabemos que isso é no Velho Testamento, mas também se aplica a nós no Novo. Quando Deus dá essa direção a Josué, ele estava falando que Deus só tem compromisso com aqueles que têm aliança. Porque quando eles saíram do exílio, quando os homens de guerra, eles morreram no deserto. E os filhos, eles não haviam sido circuncidados. Então antes de entrar naquele lugar de provisão, Deus falou assim, circuncidos, eles têm que ter a minha aliança. Eles só poderão entrar neste lugar se tiver uma aliança comigo. Sabe, irmãos, para nós entrarmos nesse lugar de provisão, desse próximo ano, nós devemos olhar nossa aliança com o Senhor. Nós precisamos compreender um pouco a respeito da aliança que o Senhor tem conosco. Porque Deus exige isso, apenas isso. Estava tudo pronto, tudo preparado agora, mas Deus fala assim, eu preciso que vocês tenham uma aliança comigo. Sabe, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aceitamos a Ele, nós fizemos uma aliança com o Senhor. Existem, irmãos, coisas preparadas para nós que você nem imagina. E essa aliança te dá direito a isso. Talvez você não sabe, mas te dá direito a muita coisa. E nessa noite Deus vai abrir os nossos olhos para tudo aquilo que Deus tem liberado e preparado para nós. Quem é comigo? Amém? Aleluia. Precisamos compreender a importância. No Velho Testamento, dois personagens vai simbolizar duas alianças, Elias e Eliseu. Elias, ele vai simbolizar a aliança do Velho Testamento, e Eliseu, ele vai falar, aponta para o Cristo como a aliança do Novo Testamento. Isso nós já ouvimos, o nosso pastor já ministrou sobre nós. Elias, os feitos dele, foi impondo a aliança da lei, como ele fez fogo do céu descer, sempre um milagre de juízo. Ele derrotou os profetas de Baal, ele derrotou os deuses. Então, a aliança, os feitos dele sempre está dizendo um milagre de juízo. Ele extermina os profetas, ele faz fogo do céu descer, ele fecha os céus para que não haja chuva. Contrário disso, Eliseu aponta para a nova aliança, para o Cristo. Ele ressuscita, ele cura Naamã, ele cura as águas de Jericó, ele ressuscita o menino. Então, existe aqui no Velho Testamento apontando para duas alianças. E o interessante é que algo que Elias, ele faz uma oração. E nós vamos entender a respeito da aliança do Velho Testamento. Está lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, que diz o seguinte:
Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo meu nome, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Rapaz, uau. E ele nem fala assim, ó, assim diz o Senhor. Ele fala o seguinte: não cairá segundo a minha palavra. O cara, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele tinha entendimento da aliança que ele estava. Porque ele fala assim, ele não diz assim diz o Senhor, ele fala assim, ó, não cairá orvalho segundo a minha palavra. E os céus se fecharam, não houve orvalho sobre a terra. Então passou um período de seca, de fome. Mas o mesmo profeta, agora ele vai abrir os céus. Lá em 1 Reis capítulo 18, e olha só que algo interessante. Para fechar os céus, ele falou assim, ó, não vai haver orvalho segundo a minha palavra. E aí agora para abrir os céus, o mesmo profeta, ele diz o seguinte. 1 Reis capítulo 18, versículo 42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Versículo 43. E disse ao servo: sobe agora e olhe ao lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem com o tamanho da mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. O mesmo profeta que fez o céu se fechar, agora ele vai fazer o céu se abrir. Quando ele vai fazer o céu se fechar, ele fala assim, ó, não vai cair orvalho segundo a minha palavra. Mas agora ele vai, o mesmo profeta, para abrir os céus, parece que ele encontra uma dificuldade. Que aí ele se prostra com o rosto em terra. Essa posição que ele faz ali, é a posição que as mulheres antigamente usavam para ganhar neném. Imagine, né? Então ele se prostra, ele fica de cocado, igual a gente conhece aqui. Ele se prostra, coloca o seu rosto entre os joelhos e começa a orar. E ele fala com o seu servo: e aí, está vindo a chuva? Não, ainda não está vindo não. E ele vai de novo, e 1, e 2, e 3, e 7 vezes. Parece que ele encontra uma dificuldade. Na 7ª vez ele vai ver que uma nuvem do tamanho da mão de um homem vem. Então ele prepara tudo para que a chuva chegue. Sabe por que isso acontece? Porque ele tinha um entendimento da aliança, debaixo da dispensação que ele estava. No tempo de Elias, eles estavam debaixo da dispensação da lei. Ou seja, na aliança que tinha com Moisés. E a aliança da lei simboliza a punição. Se você quebrou algo, será punido. Então ele é acostumado com isso. Se houve um homem que desafiou o Deus dele, então ele poderia pedir que caia fogo do céu, como houve. Mas só que quando para abrir o céu simboliza a graça. E ele teve dificuldade a respeito disso. Para recorrer, para que o céu se feche, ele entendia. E ele falou assim, ó, segundo a minha palavra, não vai haver mais orvalho sobre a terra. Mas agora para trazer graça ao povo, ele encontrou um pouco de dificuldade. Porque não era a aliança que ele estava. A aliança que ele estava é a aliança de Moisés, da lei. E aí agora ele tem que trazer favor ao povo, tem que trazer graça ao povo, tem que trazer orvalho sobre a terra novamente. Mas ele era o profeta da velha aliança. Então por isso que ele encontra dificuldade. Mas nós, irmãos, oh aleluia, nós somos os profetas da nova aliança, irmãos. Aleluia, aleluia. Se você olha aquele homem de cocado ali, baixado orando, você deve pensar assim, rapaz, esse homem é um homem de Deus, é um homem de oração. Essa é uma oração intensa, não é? Às vezes pessoas vão olhar assim, ora com aquele fervor, com aquela, todo mundo sabe aí, né? Aquela oração intensa. E aí você pensa assim, no seu ápice de incredulidade, você pensa assim, rapaz, esse homem é um homem de oração. Oração fervorosa. Está vendo? Eles
ele se inclina, ele se ajoelha, ele ora com fervor, ele é insistente na oração dele. Mas deixa eu te falar, irmão, se você tiver a consciência da aliança que está sobre você, irmão, você apenas precisa dizer, você apenas precisa falar. A Bíblia fala que se você disser a esse monte, erga-te daqui, vá para lá, ele vai. Porque a nova aliança agora depende da fé e não mais depende das obras, irmão. Isso que nós precisamos ter a consciência. Elias simboliza o profeta da velha aliança e hoje nós estamos debaixo da nova aliança. Então Deus tem um lugar para nós, um lugar de provisão. O João Batista, ele vai encerrar essa classe de profetas do Antigo Testamento. Após isso vai vir agora a nova aliança, ele vai anunciar o Messias. Então João Batista, ele vai encerrar a classe dos profetas do Antigo Testamento. E João Batista, o ministério dele foi um dos menores, mas ele foi o maior dos profetas sobre essa terra. Você sabia disso? Porque a Bíblia vai dizer em Mateus, que fala que dos menores nascidos, Mateus capítulo 11, versículo 11, em verdade vos digo que entre nascido de mulher, digo-vos a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiram ninguém maior igual a João Batista. Uau! Nos nascidos de mulher não houve ninguém igual a João Batista. Por que João Batista foi o maior dos profetas? Porque todos os profetas, eles profetizavam acerca do Cristo, mas de forma longe. Nenhum dos profetas viram o Messias, nenhum dos profetas viram a Jesus, mas João Batista, ele viu o Messias, ele viu Jesus, às margens do Rio Jordão, e ele, quando ele olha, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que ele foi um dos maiores dos profetas, porque ele anunciou e ele viu o Cristo, o Messias. Mas o texto continua dizendo que agora no reino, o menor do reino é maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque por mais que João Batista batizou Jesus, estava ao lado de Jesus, ele não consegue experimentar o que eu e você temos hoje, que é o Cristo em nós, a esperança da glória. É o Cristo morando dentro de nós. Aleluia! Ele não experimentou isso, porque agora você, eu, todos aqui, levantamos as nossas mãos, aceitamos Jesus, o próprio Deus está habitando dentro de nós, e a Bíblia diz que nós somos maiores do que os profetas da antiga aliança, maiores do que o passado, maiores que João Batista, porque o próprio Deus habita dentro de nós agora, irmãos. Aleluia! Isso daí, né? Tinha que jogar a cadeira para cima, irmão. Isso é a maior revelação que nós temos que ter. É Deus morando dentro de nós, o Todo-Poderoso habitando dentro de nós. Aleluia. Essa é a revelação que nós temos, que é o Cristo. Nós hoje somos os profetas da nova aliança, irmãos. Nós falamos acerca de Jesus. Todos os profetas profetizaram acerca de Jesus, porém de longe, mas hoje o Cristo habita dentro de nós, Jesus está dentro de nós. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, olha aqui algo interessante. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, olha lá, João, na ilha de Patmos, ele que teve o encargo de escrever o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, ele cai os seus pés para adorá-lo. Mas ele disse, isso é um anjo que aparece a João. E João então cai com os seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, somente a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, então hoje nós somos os profetas da nova aliança. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Quando nós lançamos uma palavra dando testemunho de Jesus, nós estamos profetizando sobre a vida de uma pessoa.
Nós somos os profetas desse tempo. Nós damos testemunho de Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, irmãos, sabe, aquilo à nossa volta vai mudar. Porque quando nós entendemos aquilo que Cristo fez em nós, cada um aqui na sua experiência particular, aquilo que Deus transformou a sua vida, aquilo que Deus mudou a sua vida, irmãos, quando você der testemunho disso para a vida de alguém, você está lançando uma profecia, irmão. Você está profetizando acerca do testemunho de Jesus. E isso, irmão, vem carregado de vida de Deus, onde as pessoas vão ser impactadas e transformadas. Imagine só para uma pessoa que agora está lá no seu quarto, na sua casa, não sei onde ela está, e ela está sofrendo pelo peso da condenação, achando porque na ceia de Natal agora ela tomou um Beer Night a mais, e está lá na sua casa se condenando. Imagine se você chegar para ela e falar assim: é errado, mas o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar. Uma vez que você aceitou Jesus, você é justificado. Nenhum pecado mais tem domínio sobre nós. Você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Ao contrário do que você está pensando, Deus está alegre, Deus está feliz com você. Ao contrário do que sua mente está te julgando, Deus está de braços abertos falando: venha para mim, meu filho. Imagine se você falar isso com uma pessoa. Se você falar com uma pessoa que está desacreditada, sei lá, teve um ano difícil, várias coisas aconteceu. Se você chegar para ela e falar que esse versículo que nós iniciamos, falar que Deus tem feito coisas novas, ou Filipenses que fala que Deus tem planos de paz para nós e não de mal. Fala aquilo que Deus fez sobre a sua vida, fala aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E também ela pode alcançar isso de maneira gratuita, apenas sendo filho de Deus. Sabe, nós damos testemunho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida em particular. Sabe, isso vai trazer, vai ativar a fé no coração das pessoas. Às vezes nós não precisamos orar, colocar o rosto entre os joelhos. Às vezes a gente apenas disser, tendo a revelação debaixo da aliança que nós temos. Se a gente apenas disser, assim como a Bíblia diz, se você disser para este monte, ele vai se erguer daqui, vai para lá. Se você apenas disser com entendimento, debaixo da aliança que você está, irmão, as coisas irão acontecer. Nós temos uma experiência, nós estávamos sentados um dia, eu já contei para vocês, mas tem dois que não ouviram ainda, eu vou contar para os dois então. Nós estávamos na nossa casa e o dono da casa pediu a nossa casa. E a gente ficou desesperado procurando casa para alugar. Nesse meio tempo, o pastor estava também nessa mudança. E falou: gente, agora a gente está nessa mudança também. E foi em correria para lá e para cá. Nós passamos praticamente 60 dias sem achar uma casa. E era 3 meses. E no mês final a gente estava desesperado. Aí a gente sentou lá em casa e conversando. E aí nós temos uma menina que trabalha com a gente, e ela foi usada por Deus naquele dia. Porque às vezes a gente falava a possibilidade de ter ou não ter a casa, e ela chegou para a gente e falou assim: aí, vocês de fato querem ou não querem a casa? Aí eu pensei, falei, a gente quer, né? A gente paramos, naquele momento a gente entrou na concordância, falando assim: não, a gente quer. Então fala para Deus que agora você quer. Porque enquanto houver dúvida no seu coração, Deus não pode liberar. Porque às vezes a gente pede algo e existe uma dúvida no nosso coração. E às vezes aquilo que nós pedimos, a gente pensa que é uma bênção, mas às vezes lá na frente acaba sendo uma maldição em nossas vidas. E aí a gente coloca na conta de quem? Na conta de Deus. Mas quando a gente é específico e fala assim para Deus: Deus, eu quero. A gente nem foi para o quarto, mano, nem botamos um louvor para orar, não. Ali na cama, na mesa, na frente dela, nós oramos, falamos: Deus, nós queremos. Irmãos, e naquele instante, naqueles dias, Deus moveu as coisas, irmãos. E assim for contar, o testemunho é muito longo. Mas aquilo que nós precisávamos entregar a casa, nós adquirimos aquela casa. E assim, irmãos,
fizer um cafezinho lá na sua casa, vou contar os detalhes, que é muito assim, é muito milagre, irmão. Que a gente comprou sem ter recurso financeiro nenhum. A gente deu um carro, ficamos a pé, demos uma gordurinha que a gente tinha guardado e falou assim, ó, você parcela o resto. Nós tínhamos a previsão de pagar em 3 a 4 anos, irmão, o restante. E eu lembro, irmão, claramente igual hoje, quando nós adquirimos aquela casa, nós estávamos ouvindo a série de mensagem, o favor imerecido e... Isso aí. Mas o tema certinho foi o favor de Deus e a aceleração da bênção, irmão. Não é porque eu não lembrei, porque não é importante não, irmão, mas eu sei certinho. O favor de Deus e a aceleração da bênção. Irmãos, aquela série mudou a nossa história. Mudou a nossa vida. Eu falei com a minha esposa, falei assim, Pati, isso vai mudar a nossa vida. Sabe, irmãos, toda palavra, tudo aquilo que é liberado, irmãos, são vida para nós. Se nós tomarmos isso como verdade, tem o poder de mudar a nossa história. Tem poder de mudar a nossa vida, as circunstâncias. Porque nós estamos aqui, não estamos ouvindo uma palestra de coach, que é onde você vai poder olhar para o espelho e falar assim, você é bonito, você é bonito, você é bonito. E uma semana você vai olhar, eu sou bonito. Não, irmão, nós estamos falando de coisas espirituais, que é onde a sua palavra tem poder de mudar, não físico, mas coisas espirituais. Então aqui nós não estamos falando palavras de dar certo, não, mano. Nós estamos falando coisas espirituais que vão mudar a sua vida e a sua história. Então naquele momento, naquela série de palavras, senão nós tomamos posse dessa palavra. Irmãos, aquilo que era necessário 3 a 4 anos para pagar, irmão, não sei como, não nos pergunte, mas por milagre de Deus, com 5 meses nós quitamos a nossa casa. Uau! Vou para Jesus dar uma salva de palma. Aleluia. Existem alguns princípios, irmãos, que mais na frente a gente vai ouvir. Mas assim, foi coisas milagrosas, irmão. Nunca esperávamos, com 5 meses, coisas acontecerem. Mas nós cremos no favor de Deus e na aceleração da bênção sobre nós. Cada série de mensagens, cada palavra, irmão, nós tomamos como verdade aquilo. E isso tem o poder de mudar a nossa história. A nossa vinda para cá, Deus liberou uma palavra e nós agarramos essa palavra e nós viemos. Sabe, se for para contar, tem tantos testemunhos aqui. Nós falamos que no final do ano, grandes coisas Deus ia fazer, irmão, e fez mesmo. Nós temos aqui o testemunho da Stephanie, quem ouviu. Com 2 meses, Deus transformou a vida dela, irmão, a casa dela. Temos um grupo lá onde que as pessoas colocam os testemunhos, irmãos. Quanto testemunho que nós temos para poder compartilhar, para ativar fé no seu coração. Isso não é para falar porque o irmão ora mais, não, irmão. Nós estamos aqui falando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pedimos ou pensamos, irmãos. Deus, Ele é real, Ele está aqui nessa noite e hoje você tem a oportunidade, talvez, de Deus mudar a sua história, irmão. Se você crê nessas verdades que Deus está liberando, se você crê naquilo que Deus está fazendo. Nós tivemos o testemunho do Paulão, que ele falou para Deus, ele falou, Deus, o Senhor me dá, eu não tenho recurso aqui, mas me dá uma oferta para me entregar para o Senhor. E ele foi lá, quem esteve aqui ouviu também, testemunho, ele foi lá, irmão, igual Pedro, pescar no mar, caçar coisas na areia, que é um hobby que ele gosta. E ele foi lá e achou ouro lá, cordão de ouro, e aquilo que ele pediu para Deus, Deus entregou para ele. Sabe, irmãos, isso não é para falar que ele é mais espiritual ou menos espiritual, você que não recebeu, não, irmão. Nós estamos para falar que Deus é poderoso para fazer. Temos consciência da aliança que nós temos. Há mais de 3 anos nós estamos sendo encharcados com essa palavra da graça. Nós estamos encharcados com essa palavra de fé, encorajamento, aliança, irmãos. Ano que vem nós vamos ter um seminário, um seminário aqui onde vai abordar o tema da aliança. Sabe, irmãos, vai ser poderoso demais. Então nós temos um entendimento disso. Debaixo da aliança que nós temos, irmãos, grandes coisas nós podemos fazer. Não somente em nossas vidas, mas através de outras pessoas, na vida de outras pessoas, irmãos. Vai lá dar seu testemunho para o incrédulo, irmão.
Esses dias de Natal, eu fui lá passar o Natal com os meus familiares em São Gabriel. Aí tinha um gurizinho assim, rapaz, desse tamanhozinho, que eu conhecia. Eu ainda que na época eu trocava a fralda dele. Me conhece desde criança. E aí chegamos lá, o menino tinha muito tempo que me via. Aí me viu chegando com a esposa, os filhos. Rapaz, vou lá para Vitória vender pipoca também. Eu vou lá ser pastor também. Falei, por quê, irmão? Não, eu quero ter um carrão assim também. Falei, irmão, não precisa vender pipoca não. Não precisa virar pastor não, irmão. É só você aceitar Jesus e entregar sua vida a Ele. Ele tem poder de mudar a sua história, irmão. Sabe, irmãos? Aí eu fui conversando um pouco com ele, assim. E ele vai vendo que a gente não é aqueles anjos com as túnicas brilhosas, mas que a gente é natural também. Mas que a gente conta aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Sabe, irmãos? Conta aquilo que Deus está fazendo na sua vida, lá no seu trabalho. Para as pessoas. Para quem você tem relacionamento. Seja um profeta da nova aliança. Testemunha aquilo que Cristo está fazendo. A palavra da profecia é o testemunho de Jesus. Testemunha aquilo que Deus está fazendo na sua vida, irmão. Sabe? Esses dias atrás eu conversando com um rapaz, ele é de outra denominação. E ele tentando me convencer que as minhas falhas, os meus erros, me tiravam a salvação. E eu tentando argumentar, eu falei, Deus, não vou argumentar com isso não. É o Espírito que trabalha, que faz essas obras. Mas irmãos, olha só. Se a gente for tentar convencer alguém daquilo que a gente mesmo não tem segurança, como que a gente vai falar que Deus é poderoso para isso, para aquilo? Que Deus ele já perdoou, já levou sobre si os nossos pecados, que Ele nos deu a vida eterna, se a gente não tem segurança que nós somos salvos, irmão. Eu falei para ele, meu irmão, você está tentando me convencer de algo que você não tem certeza. Como que você vai me convencer? Como que eu vou te convencer que essa água aqui, ela vai matar a sua sede, que ela é saborosa, que ela vai trazer vida no seu interior, sendo que eu tomo inseguro dela. Eu não confio que essa água, ela é isso tudo. Então como, irmãos? Às vezes nós enchemos nossos lábios de palavras bonitas, e que Deus fez isso, fez aquilo. Irmãos, conte na sua simplicidade mesmo aquilo que Deus está fazendo, que Deus está operando na sua vida. Conheça a aliança que está sobre você. Então Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Primeira parte para nós vivermos, entrarmos nesse lugar de provisão, é entender um pouco sobre a aliança, irmãos. Segundo passo é a gente compreender alguns princípios. Fala assim comigo, princípios. Sabe que a graça, ela não anula os princípios. Existem princípios de Deus, estabelecidos por Deus. E se nós praticarmos isso, existem a colheita de Deus, a recompensa de Deus. E esse ano nós passamos por várias coisas e fomos instruídos nisso. E mais específico agora, terça-feira nós vamos ter o culto da virada, amém? Aleluia, vai ser uma festa linda, irmão. E nesse culto a gente vai ter a oportunidade de primiciar ao Senhor, primiciar a Deus. Nós já ouvimos, nós fomos ministrados acerca das primícias, o importante, o que isso traz para nós, o que isso revela no nosso coração. E eu creio nesse princípio poderoso. Mas estou apenas chovendo molhado aqui, mas são coisas importantíssimas para que a gente possa entrar nesse lugar de provisão. Existe um texto na Bíblia que vai dizer o seguinte, lá em Êxodo capítulo 35, vai falar quando Deus dá orientação para Moisés construir a primeira casa de Deus. A intenção de Deus sempre foi morar com o homem. Nunca foi levar o homem para morar no céu, mas sempre foi os céus descer sobre a terra. Por isso que faça aqui na terra, segundo o que estás no céu, que traga o teu reino aqui. Na viração do dia não era Adão que subia ao céu, mas era Deus que descia para conversar com o homem. Então a intenção de Deus sempre foi trazer o céu na terra, irmão. Sempre foi vir. E Deus dá orientação para Moisés para construir a primeira casa de Deus. Então ali precisava de utensílio, precisava de recurso.
Então ali, eles tinham a oportunidade de primiciar, de ofertar na primeira casa do Senhor. Que honra! Isso na velha aliança. Na nova aliança, isso aqui que nós vemos, esse prédio todo, isso daqui não é exatamente a casa de Deus. Deus não mora mais aqui nesse prédio. Deus mora dentro de nós. Agora nós somos casa de Deus. Mas isso aqui não é a casa de Deus, mas é onde os filhos de Deus se reúnem. Amém? Não é a presença de Deus que está aqui, mas ela está dentro de cada um de nós. E isso aqui se torna também uma casa de Deus, porque é onde os filhos de Deus se reúnem. Amém? Mas não pense que aqui em cima é especial, é diferente. O altar onde Deus, não, irmãos, Deus se manifesta dentro de nós. Nós estamos aqui, os filhos de Deus estão reunidos aqui, por isso se torna uma casa de Deus. Então vamos entender algumas chaves aqui que vai mudar a nossa vida, irmão. Êxodo capítulo 35, versículo 4, diz o seguinte: vamos do 4 e 5. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Versículo 5: separe entre os seus bens uma oferta para o Senhor. Primeiro passo, separe entre os seus bens. Tudo aquilo que Deus pedir a você, Ele já te deu. Todo aquele que crê de coração, estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. A minha tradução é um pouco diferente, que ela diz o seguinte: falou mais a Moisés, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra do Senhor que ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará para a oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Olha só, tudo que Deus pede, Ele já nos deu. Ele vai falar o seguinte: traga uma oferta ao Senhor, tomai do que tendes. Mas olha só, Deus ele estava pedindo ao povo, mas era um povo que saiu do exílio, que era um ex-escravo, que caminhou pelo deserto, que agora ele entrou na terra prometida. Como que Deus pede para ele ouro, prata e bronze, coisas ricas e caras, sendo que eles eram ex-escravos? Mas você vai falar assim, então Deus pediu algo grande a eles, porque eles não tinham ouro ainda, eles não tinham trabalhado, eles não tinham colhido aquilo da terra. Como que Deus pede para ele algo que eles não possam dar? Mas olha lá, em Êxodo capítulo 11, 12, tudo aquilo que Deus te pede, Ele já te deu, irmãos. Êxodo capítulo 11, versículo 2, olha o favor e a graça de Deus. Diga ao povo, isso daí é quando, na última praga, antes deles saírem do cativeiro, olha só o que Deus dá uma direção ao povo. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. Versículo 3. E o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tudo em alta voz, estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Repare só, irmãos, antes do povo sair do exílio, Deus fala com eles assim: ó, vocês vão pedir os seus vizinhos. Mas aí o povo deve pensar, mas gente, a gente era escravo, trabalhava até agora, vamos sair corrido, fugido daqui, como que eles vão dar para a gente ouro? Mas Deus transformou o coração deles, liberou graça e favor, que eles foram homens e mulheres, pedir aos vizinhos ouro, prata e cobre, e os vizinhos foram lá e deram para eles, irmãos. Imagine só se você for lá pedir o seu vizinho hoje, ouro. Mas se Deus derramar graça e favor, você pode ir lá, irmão, que Ele vai te dar. Talvez você fique assim, não, mas se eu pedir algo para alguém agora, é muito grande. Mas se Deus derramar graça e favor, irmão, você pode ir. Então aquele povo que eles eram os escravos, e Deus falou assim, vai lá e pede eles ouro, prata e cobre.
Então aquilo que Deus pediu já tinha dado para eles. Então agora eles vão lá dar esses utensílios para ele. Mas olha só, isso era para a construção da casa de Deus. Deus chamou todos para ofertar na casa de Deus, para ser participante daquilo que Deus estava fazendo. Deus não chamou todos. O texto diz, aqueles que se uma oferta ao Senhor cujo coração é voluntariamente disposto. Fala um au aí, irmão. Sabia que às vezes o Senhor nos dá o privilégio de ser participante daquilo que Deus está fazendo nesse tempo? Às vezes uma circunstância acontece na nossa casa, na nossa vida, e Deus abre uma oportunidade da gente semear, ofertar, para a gente ser participante daquilo que Deus está fazendo sobre essa terra. Mas Deus não dá essa oportunidade a todos. Deus ele não permite que todos entrem, mas aqueles que têm um coração voluntariado, esse sim, Deus dá a eles o poder de participar. E sabe o que é um coração voluntário? No original, esse coração voluntariante significa um coração generoso, um coração generosamente, voluntariamente, um coração nobre, um coração de príncipe. Uau! Você acha que príncipe precisa de algo, irmão? Você acha que príncipe dá porque ele precisa de algo? Príncipe dá porque ele sente o desejo, ele gosta. A nobreza, irmãos, não é apenas por necessidade, mas é por nobreza. É ter um entendimento, uma revelação de ser príncipe, filho do rei. Esses corações voluntários, Deus dá a eles a oportunidade de ser participante daquilo que Deus estava fazendo. Deus não dá oportunidade a todos, mas apenas aqueles que têm coração voluntariado. Deus não aceita a oferta de todos, irmãos. Talvez você, pela empolgação, pela emoção, às vezes tem uma necessidade na igreja, na casa de Deus, nas circunstâncias aqui, e aí às vezes você fala assim, não, eu vou fazer. Nós colocamos lá no grupo das obras, nós vamos, na segunda-feira, nós vamos, enche a lista lá, 10, 12 pessoas. Mas às vezes, você não foi com o coração voluntário, às vezes você foi com o coração meio pressionado, talvez a sua esposa falou para você, você tem que ir lá, hein? É a nossa casa. Talvez o seu marido falou assim, faça comida lá, a gente passa fome lá, sabia? Faça um cafezinho. Talvez o seu coração não foi movido por uma voluntariedade, mas foi movido por uma certa pezinho de cobrança. Se eu não for lá, será que o pastor vai achar? O que os irmãos vão achar? Eu vou lá em todos os outros afazeres, mas lá eu não participo. Irmãos, não se sinta com peso, não se sinta culpado, mas peça a Deus, Deus transforma meu coração, me dá um coração voluntário. Eu quero participar, mas eu quero sentir a alegria de participar, porque essas ofertas que o Senhor aceita. E como nós aprendemos aqui no domingo passado, que oferta não é dinheiro apenas, irmãos. Oferta às vezes é você estar aqui conosco. Às vezes, apenas a tua presença, irmão. Faça igual alguns meninos aqui na obra. Eles não vêm para cá trabalhar, mas só vêm para conversar. Quando você menos se espera, sumiu, irmão. Igual o gênio da lâmpada. Virou fumaça. Mas eles vieram aqui. Eles estavam aqui. O coração deles se moveram de voluntariedade. Eles vieram, irmão. Mas eles não fizeram muita coisa, mas a oferta deles foram aceitas. Eles entregaram aquilo com o coração voluntário. Talvez você fale assim, mas eu queria tanto, igual a Dani faz, nossa, um cafezinho com aquele bolo gostoso que ela traz para a obra. Talvez você não sabe fazer aquele cafezinho como a Dani faz, gostoso. Você sabe fazer, irmão, alguma coisa aí. Mas eu não faço porque não é tão bom. Mas
Deus não está olhando se o seu café é doce ou amargo, é bom ou é ruim. Ele está olhando o seu coração. Ser participante, a sua oferta quando você der, ela será aceita pelo Senhor. Deus não permite que todos participem, apenas aqueles que têm um coração voluntário. Que honra para nós. Isso tem que ser uma revelação para nós. Que honra para nós fazer parte da construção da casa de Deus, irmãos. Sabe, irmãos, olha só. Esses dias fizeram uma enquete lá, perguntaram ao pastor: pastor, você não se sente constrangido dos irmãos ofertarem milhões na sua conta, não? De dízimo, de primícia? Ele falou assim: pergunta para aquela mãe ou para aquele pai que teve o seu filho envolvido nas drogas, jurado de morte, e agora Cristo salvou ele, transformou a vida dele. Pergunta se aquilo tem preço. E aí, então não teve argumento para falar mais. Sabe, irmão, quando nós entendemos o poder que existe nessa casa, de transformar vidas, de mudar histórias, irmãos, nosso coração tem que se sentir honrado em fazer parte disso, irmão. Nosso coração tem que explodir de alegria em fazer parte daquilo que Deus está fazendo agora, irmão. Às vezes não é aqui internamente, talvez é externamente. Talvez é na vida do irmão, na casa do irmão, na família de alguém. Sabe, irmão, nós estamos construindo algo. Aquilo que o seu coração se voluntariar, aquele desejo no seu coração, é o Espírito Santo direcionando, então faça, irmão. Às vezes não vai ser daquela qualidade toda, mas ofereça aquilo que você tem, irmão. Deus pediu aquilo que Ele já tinha. Você tem algo para entregar para Deus. E eu repito aqui para você, não estou falando de dinheiro não, irmão. Isso aqui, a gente não se preocupa com dinheiro não. Nós estamos trazendo uma palavra para extorquir ninguém não, irmão. Nós estamos trazendo palavras de vida, aquilo que Deus já transformou as nossas vidas, irmão. Nós estamos falando aquilo que o poder que há na igreja do Senhor. Nós estamos falando aquilo que há poder no nome de Jesus. Nós estamos aqui sendo profetas de testemunhar daquilo que Cristo já fez, irmão. Por isso que nós somos profetas da nova aliança. Nós estamos testemunhando aquilo que Cristo já fez, irmão. Que honra para nós. Que honra para nós é fazer parte disso, irmãos. O próprio Deus já nos entregou todos os recursos. E olha só em Provérbios capítulo 13, versículo 22, o que diz? Provérbios capítulo 13, versículo 22. O homem bom deixa herança para os seus filhos, e os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? Haverá transferências de riqueza, irmão. Você crê nisso, irmãos? Levante as suas mãos, então. Nós iremos liberar uma palavra de transferência de riqueza, irmãos. Ou talvez lá você trabalha no emprego e o seu patrão ele é infiel, ele é corrupto. Deus vai transferir riquezas, irmãos. A riqueza do ímpio, ela é armazenada, ela é depositada para o justo. E a justiça de Cristo ali será transferida sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que haja essa transferência de riqueza sobre nós, sobre os justos, ó Pai, sobre os teus filhos, sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus, todo o recurso que vier às nossas mãos, nós, Pai, nós proclamaremos o reino do Senhor sobre essa terra, Senhor. Não será para a nossa vaidade, mas será para o teu reino ser estabelecido sobre essa terra. Aleluia, você que crê, dá uma salva de palmas. Oh, aleluia, glória a Deus. Haverá, irmãos, uma transferência de riquezas, irmãos. Quando eu falo para você que Deus vai mudar a nossa história como igreja, irmãos, os recursos é Ele quem dá. A gente nem vai saber de onde que vem, irmãos. A gente apenas vai vir, às vezes a gente vai perguntar como, da onde? É transferências de riqueza, irmãos. Deus vai transferir. Sabe por quê? Não estou falando isso porque a igreja Koinonia é especial, não, irmão. Talvez você está aqui nos visitando, né? Você está sentindo a vontade. Não é nós somos exclusivos não, mas é todo lugar que testemunhar de Cristo Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, todo recurso será liberado, irmão.
E nós cremos disso, e por isso que Deus irá mudar a nossa história. Nós cremos plenamente nisso. Deus vai mudar a nossa história como igreja. Existe algo muito interessante. Deus ele pede alguns materiais para a construção do templo dele. Ouro, prata e cobre. O texto continua dizendo que ele pede também púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra. Não dá para entrar todo no texto aqui, porque o texto é muito longo. Mas apenas vou falar alguns materiais. Nem todos não dá para falar todos os materiais, mas vou citar alguns aqui muito importantes. Ele fala de púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra. Esses utensílios eram para ser utilizado em roupas. Linho fino. A púrpura era tipo um corante para dar cor. Os pobres naquela época, irmão, eles não usavam túnicas coloridas. Eles usavam túnicas brancas. E com o tempo se encardiam, né? Mas então os ricos daquela época, eles usavam túnicas coloridas. Então às vezes quando faz teatro aí com os irmãos de José colorido, está errado, irmão. Só José tinha uma túnica colorida. Só ele foi liberado uma unção de prosperidade sobre ele. Então liberou alguns utensílios para vestimentas. Depois pediu também couro fino. Esse couro fino aqui, não se sabe ao certo de qual animal era, mas exigia-se esse couro fino. Essa púrpura e linho era para as vestimentas, e esse couro fino era se utilizado para fazer sandálias. E esse couro era colocado para fazer a tampagem da tenda, para que era no deserto, então as pedras, areia, chuva que viesse, não danificasse a tenda. Então foi pedido esses materiais. E o mais interessante, irmãos, tudo aquilo que Deus pediu voltou para eles. Tudo aquilo que Deus pediu, houve um milagre naquela área. Vou falar para vocês. Deus pede a eles ouro, prata e cobre. Para que nós precisamos de dinheiro? O dinheiro que, esse recurso, esse utensílio que Deus pediu já tinha dado para eles, lá dos egípcios. Mas só que agora Deus, então, nosso recurso é para trazer alimento para dentro de casa. Nós trabalhamos porque nós temos uma família para sustentar. E lá na frente, 3 meses depois que Deus pede isso, então, eles recebem um maná de Deus. Deus pede algo, irmãos, mas Ele te abençoa naquela área que você entrega. Então, Deus ele pede ouro, prata e cobre, e com isso Ele retribui o maná do céu. Deus ele pede púrpura, carmesim, para fazer as vestimentas do povo, e com isso Ele retribui, que quando eles andavam no deserto, as roupas deles não se desgastavam, irmão. Deus ele pediu um couro fino, que era material usado para fazer sandálias, para tampar a tenda. E com isso a Bíblia diz que quando eles andavam pelo deserto, as sandálias deles não se desgastavam, irmão. Deus ele sempre vai te abençoar naquilo que Ele tem te pedido, irmão. Tudo aquilo que nós temos o privilégio, irmão, de ofertar na casa de Deus, Deus ele fará um milagre em nossas vidas, irmão. Às vezes você vai pensar, mas existia criança. Irmãos, eu creio que à medida que eles iam crescendo, a sandália também ia crescendo, irmão. Na medida que eles iam crescendo, as vestimentas iam crescendo, irmão. O importante é que não se desgastava, irmão. É um privilégio para nós fazer parte disso que Deus está fazendo, irmão. Aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, irmão. Um coração voluntário. Às vezes nós cantamos aquele louvor, certamente, Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. É um louvor muito bonito, mas ele não termina aí. O salmista Davi ele continua a dizer: e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Aleluia! O prazer dele não estava somente na bondade e misericórdia, mas o prazer também estava em habitar na casa do Senhor todos os dias.
Aleluia, irmãos. Que a nossa alegria possa receber graça, favor, a bondade e a misericórdia do Senhor, mas também a nossa alegria possa habitar aqui na casa do Senhor todos os dias. Aleluia. Eu quero dar uma palavra agora para você, mulher. Para você, mulher. Êxodo capítulo 38, versículo 8. Olha só que algo fantástico. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Uau! Eram todas as mulheres? Não. Apenas as que serviam à entrada da tenda do encontro. Que privilégio. Talvez é você poder entregar aquilo, servir ao Senhor nesse tempo aqui. Sabe o que significa para uma mulher entregar o espelho? O espelho não é conhecido como a gente conhece hoje. Não, o espelho ele era tipo um bronze bem polido, que depois ele refletia. E elas usavam então como espelho. Irmãos, maquiagem, mulher se produzir, isso existe desde o Éden. Então, tira essa condenação de você talvez se arrumar para o seu marido, ou querer sair mais bonitinha na rua. Pode maquiar, nada com excesso, mas pode passar um pozinho aí na cara, um batonzinho, pode ficar bonita. Isso é bíblico. Mas elas entregaram os seus espelhos, irmãos, para servir a casa do Senhor, como oferta ao Senhor. Não estou falando aqui de dinheiro não, irmãos. Elas ofertaram os espelhos delas, sabe o que estava falando? Elas estavam entregando ao Senhor todas as suas vaidades. Quantas pessoas, aqui não existe isso, só lá no Mar Morto, mas que existem maridos que trabalham apenas para pagar a vaidade das esposas, gastam tanto em salão, cabelo, isso e aquilo, tanto outro. Sabe o que aquelas mulheres estavam dizendo? Senhor, eu estou ofertando ao Senhor todas as minhas vaidades. Eu abro mão disso, mas é um privilégio para mim, Senhor, que eu já sirvo na tenda do encontro, servir mais. Eu abro mão das minhas vaidades, Senhor, para poder te honrar, para poder te servir, para ofertar na casa do Senhor, Pai. É um privilégio do meu coração fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. É um privilégio para você, mulher, hoje que está aqui, fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Às vezes vale a pena abrir mão de alguma vaidade. Existem pessoas que talvez elas não participam, queria se interagir mais, mas às vezes, mas eu não posso ali ajudar as irmãs a varrer, fazer alguma coisa, que eu fiz minhas unhas. Eu fiz chapinha no cabelo, pastor, está chovendo. Como que eu vou sair para o lado de fora? E se pegar água? Abre mão das suas vaidades e entrega como uma oferta ao Senhor. É uma oportunidade, é um privilégio para você, mulher. É uma oportunidade para você, mulher. E sabia que existem alguns estudos aqui a respeito disso, que a partir desse momento elas não tinham como se ver. Se elas estavam bonitas, se estavam feias, se o batom fazia o contorno assim, ou estava borrado. E aí sabe para quem elas recorriam? Os maridos. E aí os maridos agora precisavam admirá-la, olhar para ela. Não, amor, você está linda. Igual eu falo toda manhã assim, né, bem? Você está linda. Calma aí, deixa eu só ajeitar esse detalhe aqui, ó. E a Bíblia diz, os estudos dizem, que houve uma explosão populacional a partir daquilo. Não precisa entrar nos detalhes, né? Mas houve uma explosão populacional, irmão, a partir daquilo. Mulheres, deixa eu falar para vocês aqui, vocês querem ter o lar de vocês transformados? Às vezes abre mão da sua vaidade.
Abre mão um pouquinho da sua vaidade, oferte ao Senhor. Se entregue ao Senhor, entregue isso em oferta ao Senhor. Fala: Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não transformar o coração do meu marido para me amar, em vão é eu me arrumar, em vão são as minhas vaidades, em vão são os produtos. Mas quando você decide, mulher, entregar isso como oferta ao Senhor, Deus vai mudar a sua história. É um privilégio para você fazer parte. Às vezes quando nós falamos assim, faça parte daquilo que Deus está fazendo, às vezes você futuca aí, está vendo? Futuca seu marido, está vendo? É para você, está te chamando. Não, é para você também. Sirva ao Senhor. Sirva na tenda, na porta da tenda. Sirva ali, recebendo uma pessoa. Abrace ela e fala: quão bom que você chegou, que alegria estar aqui. Sirva, às vezes alguém na sua casa, chame, abra uma célula lá, chama alguém, vamos tomar um cafezinho em casa. Fiz um bolo de milho, ó, topzera. Vamos em casa tomar um café. Vamos em casa jantar, fiz uma janta. Sirva. Às vezes a pessoa vai entrar com o pé sujo de barro e você tinha acabado de passar pano. Abre mão da sua vaidade. Abre mão da sua vaidade, oferte isso ao Senhor. Fala: Deus, eu limpo isso daqui com o maior prazer, porque eu recebi uma família aqui em casa. Eu recebi uma família aqui em casa. Eu pude testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E isso, essa oferta é aceitável ao Senhor. Essa oferta é aceitável ao Senhor. Deus está te chamando hoje, está te dando o privilégio hoje, você, mulher, de entregar uma oferta ao Senhor. Igual eu volto a dizer, a oferta não é dinheiro, não. Ações são oferta, ações são semente. Abre mão daquilo que talvez se torne uma vaidade. Eu já vou encerrando, convidar os meninos que possam subir. Mais um exemplo, mais uma história. Mateus capítulo 13, versículo 1 vai dizer. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira ao mar. Versículo 2. Reunindo-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus, ele saiu de casa e ele começou a pregar à beira ao mar. E então a multidão foi se aglomerando, e ele falou: não dá mais para me pregar aqui, eu vou pegar um barco. E qual o barco que ele entra? Ele entra no barco de Pedro. E aí ele começa a anunciar, a pregar. E o interessante é qual mensagem Jesus estava pregando. Às vezes a gente olha esse texto e fala que Jesus estava pregando na beira da praia num barco e tal. Mas qual mensagem Jesus estava pregando? Jesus estava falando: o semeador saiu para semear. Jesus, ele começa a pregar acerca de sementes, acerca de semeadura, de sementes, o semeador. E aí naquele momento ele usa um barco, o barco de Pedro. Aquele barco foi uma semente. O semeador, o próprio Cristo, estava falando acerca de semente, e ele toma algo emprestado. Nada que nós colocamos à disposição de Deus não virá uma retribuição para nós. Nada que nós colocamos à disposição para que o reino de Deus, para que a palavra de Deus seja proclamada, seja sido sem retorno para nós. Tudo, irmão, tudo que nós colocamos à disposição para Deus utilizar para a palavra dele ser proclamada, haverá uma retribuição para a nossa parte. Naquele momento Pedro, ele oferta o seu barco. E nós conhecemos depois que Pedro, ele passou a noite toda pescando e não houve êxito nenhum. E aí Jesus fala: agora você lança a rede novamente. E Pedro fala: segundo a sua palavra, lançaremos a rede. Irmãos, a colheita veio. E aí começou grandes peixes que até chamaram outros barcos, irmãos. Sabe aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas? Ele vai fazer e vai compartilhar com outras pessoas também. Mas aquela
aquela colheita veio porque houve uma semeadura. Pedro oferta o seu barco para que o evangelho fosse proclamado. E com isso veio uma retribuição, não só uma bênção para Pedro, mas que alcançou outras pessoas também. Sabe, irmão, tudo que nós colocamos à disposição para que o reino de Deus, para que a palavra de Cristo seja proclamada, para que vidas sejam alcançadas, nada se torna em vão. Há uma recompensa sobre nossas vidas. Deus abençoe naquilo que nós honramos, meu. Deus abençoa naquilo que nós honramos. Tudo que você honra, irmão, você atrai aquilo que você respeita. Você atrai aquilo que você honra. Tudo que você coloca diante de Deus como uma oferta, haverá uma retribuição de Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Sabe, irmãos, nós vamos entrar em um lugar de provisão. Mas essas coisas precisam estar bem claras no nosso coração, acerca da aliança que Deus tem para nós. Debaixo de qual aliança nós estamos? Você precisa pedir a Deus revelação acerca da justificação, da salvação, dos atributos de Deus que já foram liberados sobre nós. Toda a bênção, toda a provisão já foi liberada sobre nós. Você precisa entender, conhecer debaixo de qual aliança você está. E depois disso você precisa compreender os princípios de Deus. Existem princípios que Deus estabeleceu, que são poderosos para mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Sabe, nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo. E eu falei que isso aqui não é a casa de Deus, mas é onde os filhos de Deus se reúnem. Existe um privilégio, existe uma honra, existe uma oportunidade nossa de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Nesse próximo ano de 2025, nós iremos, irmãos, começar esse ano de uma maneira ousada, igual eu falei com você. Deus, Ele vai mudar a nossa história quanto à igreja, irmãos. Deus vai mudar famílias aqui quanto à igreja, irmãos. Talvez você que nos visita aqui pela primeira vez, isso daqui não estou falando que nós somos melhores que ninguém, não. Nós apenas entendemos debaixo de qual aliança nós estamos. E nós entendemos quais os princípios que nós praticamos. E nós cremos que essa realidade acontecerá em nosso meio. Você é um convidado, você está convidado a participar disso que Deus está fazendo também em nosso meio. Se você estiver aqui, a sua casa será transformada, a sua família será transformada, não porque aqui é especial, não, por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós ofertamos. Nós cremos na aliança que Cristo tem conosco, nós cremos nos princípios estabelecidos, nós cremos nas colheitas que virão, nós cremos naquilo que nós estamos semeando, nós cremos na semente que nós estamos semeando, nós cremos na colheita que virá. Oh, mas ela não é medida com a nossa medição, ela é medida com a balança de Deus, irmãos. Tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor não é através da nossa matemática, como 1 mais 1 é 2, não. O Senhor fala que é recalcada, transbordante e sacudida, irmãos. Se prepare, irmão. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, se prepare, porque grandes coisas virão nesse próximo ano. Oh, nós cremos na aliança que nós estamos debaixo dela. Nós cremos nos princípios estabelecidos. Nós cremos na semente que nós temos semeado. Nós cremos na colheita que virá sobre nós. Oh, aleluia. Levante as suas mãos nessa noite. Comece a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Você é um profeta do Novo Testamento. Você testemunha de Cristo Jesus. Então comece a falar. Eu creio que a minha família no próximo ano, ela estará aos pés do Senhor. No próximo ano Deus mudará a minha casa. No próximo ano Deus mudará a minha família. Deus mudará a minha empresa. Deus mudará os meus negócios. Deus mudará todas as coisas. Oh, aleluia. Eu creio. Abra as comportas do céu. Oh, e faz chover. Faz chover. Se prepare, porque virá
nessa noite. Esse ano, o próximo ano de 2025, será o ano onde Deus vai mudar a nossa história. Você que está aqui nessa noite, Deus está falando para nós que Deus, o ano que vem, Ele vai mudar a nossa história. Vai mudar a nossa realidade quanto à igreja, irmão. Porque nós iremos começar de uma forma ousada, uma forma para cima. Nós sabemos de qual aliança nós estamos debaixo. Nós sabemos de quais princípios foram estabelecidos. Sabe, irmão, nossas famílias serão transformadas. Irmãos, a partir do ano que vem, Deus vai mudar a nossa história. As nossas células, irmãos, serão algo transformador. Irá transformar vidas. A sua família será transformada. Irmão, sua família será transformada. Isso vai começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Oh, os recursos manarão ali da nossa casa. Nossas famílias serão prósperas, irmãos. Você será a referência da sua casa. Você será a referência da sua rua. Você será a referência do bairro onde você mora. As pessoas olharão para você e elas verão a bênção de Deus sobre você. Deus vai mudar a sua história, irmão. Deus vai mudar a sua história. Oh! Existe um convite aqui de Deus. Existe um convite do Senhor para que nós podemos fazer parte daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus irá fazer. Não há desculpa, homens, mulheres, jovens e crianças. Nós temos a oportunidade hoje de fazer parte daquilo que Deus irá fazer. Oh, isso é uma realidade, irmãos. Debaixo de muito temor de Deus eu falo isso. Eu creio nisso, irmão, de forma absurda. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a sua realidade. Deus vai mudar a sua família. Isso vai começar na nossa casa. Isso vai refletir aqui. Oh, Rabarabaxê, Ramandarabaçô. Oh, aleluia. Oh, começa a celebrar se você crê.